falaremos sobre imunidades e privilégios diplomáticos. Bom, em vídeos anteriores nós falamos sobre o direito diplomático consular, trouxemos alguns aspectos importantes com relação à ideia de diplomacia e hoje vamos falar sobre as ideias de imunidades e privilégios diplomáticos. A gente pode começar dizendo o seguinte, que imunidades e privilégios diplomáticos são benefícios concedidos por um Estado-nação a outro Estado-nação. E eles podem ser das mais variadas espécies. Temos várias formas de concessão desses benefícios. Portanto, a ideia de imunidade e de privilégio diplomático nos remete à ideia de benefícios concedidos por um Estado-nação a outro Estado-nação. Via de regra, o Estado acreditante recebe benefícios desse Estado acreditador ou do Estado que vai receber a missão diplomática, receber o embaixador, receber o diplomata, enfim, o cônsul, vice-cônsul. Eles podem ser da mais variada espécie, a gente vai falar sobre uns exemplos daqui a pouco, mas eles se confundem. O que a gente observa é que geralmente a doutrina entende como imunidade diplomática aquilo que está disposto na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Uma convenção importante que versa sobre a ideia de imunidades. E hoje entende-se como imunidades a inviolabilidade da missão e o livre trânsito, de acordo, portanto, com a Convenção de Viena de 61 e a Convenção de Viena de 63 sobre relações diplomáticas, sobre relações consulares. Mas qualquer benefício concedido aí pelo Estado acreditador ao Estado acreditante, ou seja, pelo Estado que vai receber a missão diplomática ao Estado que está enviando a missão diplomática, pode ser entendido como um privilégio diplomático. Mas para que servem esses privilégios, essas imunidades? Especialmente para que o Estado acreditante possa exercer suas funções dentro de um Estado acreditador, né? Ou bem exercer as suas funções no que diz respeito à questão, por exemplo, da excelência. Analise como um Estado poderia exercer bem as funções de Estado em outro Estado, né? Se ele não tivesse, portanto, aí, certas competências, certas prerrogativas, certas possibilidades, né, dentro do Estado acreditador. Então, a ideia é justamente que se facilite, portanto, o bom trabalho diplomático, o bom trabalho consular pelo Estado acreditante, Estado acreditador, com esses benefícios oferecidos, ofertados pelo Estado acreditador. Na verdade, são capacidades e competências que precisam ser bem exercidas, portanto, aí, em um Estado que está recebendo a missão diplomática, o diplomata e por aí vai. Então, para, repito, excelência das boas funções e competências, aí há a necessidade de termos essas garantias, essas prerrogativas, essas vantagens, benefícios, portanto, privilégios e até mesmo imunidades. O princípio que rege as imunidades é o princípio latino, ou se origina do vocábulo latino, par impare non habet império, que quer dizer o seguinte, que entre os pares não há império. Entre os pares, os países, né, iguais aí em suas competências, em suas capacidades, em seus direitos, claro, e também obrigações, não é? Não existe um Estado que é superior a outro, juridicamente falando, né? Eles são iguais. Então, entre os pares, par impare, não habet império. Entre eles não existe um que impere sobre o outro, que possa imperar sobre o outro, juridicamente falando. São iguais. Entre os pares não há império. Todavia, aí para que isso se dê de uma maneira bem adequada para o direito ou para as relações aí jurídicas entre os Estados-nação, há a necessidade de que eles tenham prerrogativas, tenham imunidade. O que isso quer dizer? Que um Estado não tem jurisdição sobre outro Estado. Ainda a ideia de que um Estado não pode ser demandado juridicamente por outro Estado dentro do seu território, dentro da sua jurisdição. Claro que nós sabemos que no âmbito das organizações internacionais
temos os órgãos de soluções de controvérsias que vão promover aí a tentativa de conciliação, enfim, a promover até, de certa maneira, a arbitragem, a mediação, conciliação, claro, mas também eles podem promover sanções, aí, claro, como embargos, por aí vai. A gente está falando aqui sobre a ideia de jurisdição de um Estado sobre o outro. Então, um Estado não pode ser demandado juridicamente sobre outro, isso num primeiro momento, isso em tese. Claro que tudo vai depender de tratados eventualmente assinados entre os Estados que estão aí recebendo missões diplomáticas e os que estão enviando. Então, se houverem tratados bilaterais, isso deve ser respeitado. Importante dizer ainda que a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas Consulares diz que devem ser os privilégios concedidos de maneira voluntária. A gente sabe que existe o consentimento como um dos princípios do direito internacional, um Estado consentir que o outro monte uma missão diplomática no seu, né? E, enfim, além do consentimento, deve haver aí, no caso dos privilégios, a concessão voluntária, ou seja, o Estado deve conceder voluntariamente o privilégio, portanto, esse benefício. A Carta da ONU, no seu artigo 105, diz algo importante, que é o seguinte: no inciso 1 diz que a organização gozará no território de cada um de seus membros dos privilégios e imunidades necessários à realização de seus propósitos. Já o inciso 2 do artigo 105 da Carta da ONU diz que os representantes dos membros das Organizações Unidas e os funcionários da organização gozarão igualmente dos privilégios e imunidades necessários ao exercício independente de suas funções relacionadas com a organização. Ainda o inciso 3º diz o seguinte, que a Assembleia Geral poderá fazer recomendações com o fim de determinar os pormenores da aplicação dos parágrafos 1 e 2 desse artigo, ou poderá propor aos membros das Nações Unidas convenções nesse sentido. Portanto, temos aí na Carta da ONU também algo importante, claro, com relação à questão dos privilégios e imunidades diplomáticos, no artigo 105. Todavia, a gente sabe que as imunidades trazem um poder muito grande aos Estados acreditantes dentro dos Estados acreditadores. O que acontece hoje, ou no Brasil está acontecendo especialmente, é uma relativização dessas imunidades. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro, é importante mencionarmos que existem dois tipos de imunidades. São imunidades ou privilégios, né? Funcionais e individuais. Basicamente, a distinção se dá entre as imunidades individuais e funcionais. O que isso quer dizer? A imunidade funcional se dá em detrimento à função do agente diplomático no Estado acreditador, ou o que ele está fazendo em nome do Estado, né? Ou seja, ele está representando o Estado naquele ato. Será que, em virtude disso, ele pode ser imune à prisão, à detenção, algo nesse sentido? A segunda espécie de imunidade é a individual, diz respeito a atitudes, ações, atos dos agentes diplomáticos, enfim, para fins próprios. Será que nesses casos existem imunidades em virtude das ações individuais, não em detrimento às funções do Estado? O direito internacional distingue aí também tais atos de duas maneiras. Traz os brocardos jurídicos latinos, iuris gestionis e iuri imperio, ou seja, atos de império ou atos de gestão. Ele está agindo em nome do Estado ou está agindo pessoalmente, em virtude da ação do indivíduo para o Estado, ou a ação do agente diplomático em função do Estado, né? E a outra individualmente, claro, para fins próprios, aspectos importantes com relação à questão dele particular. Como dito no começo do vídeo, isso serve para preservar a boa missão diplomática, para preservarmos aí, portanto, a excelência da missão, né? E as suas funcionalidades
para que o Estado acreditante possa exercer as suas competências no Estado acreditador. O que existe é muita divergência com relação à questão de quais atos são atos em função do Estado ou pelo Estado, praticados para fins do Estado, e quais atos são praticados para fins pessoais. Cada país vai acabar especificando o que é importante para o seu Estado-nação como uma imunidade e como um privilégio, mas fica a menção aqui para que vocês busquem no site de Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, uma tabela, uma lista com as imunidades e os privilégios. No caso do Brasil, nós temos lá no site das Relações Exteriores ou do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, uma lista de privilégios e de imunidades a cada um dos membros das missões diplomáticas. Então, quando falarmos em membros das missões diplomáticas, imunidades e privilégios, no Brasil devemos buscar essa lista que está especificada lá no site do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. De forma didática, a gente pode separar as imunidades em alguns tópicos específicos para facilitarmos o entendimento. Como a doutrina apresenta essas imunidades? A primeira delas é a imunidade pessoal de natureza tributária, ou seja, até que ponto o agente diplomático está imune ao pagamento de alguns tributos. Cada Estado-nação vai ter a sua prerrogativa de imunizar o agente diplomático pagamento de tributos do Estado acreditador. Então, quais tributos? O que o Estado dispõe acerca dessa questão da imunidade tributária ao agente diplomático do Estado acreditante? A segunda forma didática de dividirmos as imunidades é a imunidade real de natureza tributária. Nesse caso, quais tributos incidem sobre os bens imóveis aí do Estado acreditante ou com relação ao agente do Estado acreditante no Estado acreditador? Será que os bens da missão, os bens imóveis da missão diplomática serão objeto aí, portanto, de uma eventual penhora? Os bens imóveis dos próprios agentes diplomáticos, não da missão em si, mas dos agentes diplomáticos também podem ser objetos aí de uma imunidade real. Então, primeiro exemplo, imunidades pessoais de natureza tributária. Segundo exemplo, imunidades reais de natureza tributária. No terceiro exemplo, nós temos a imunidade trabalhista, ou seja, até que ponto o funcionário de uma missão diplomática tem imunidade, né? Ou até onde se estende o direito trabalhista referente ao agente, ao funcionário, ao cidadão que trabalha no consulado, trabalha na embaixada. Portanto, temos ainda a ideia, metodologicamente falando, didaticamente falando, da imunidade trabalhista. Outra imunidade importante é a própria imunidade da missão diplomática. Será que ela pode ser imune no que diz respeito ao local, à inviolabilidade desse local? Ela tem o direito de não autorizar que ninguém entre nesse local. A missão diplomática do país acreditante pode exigir a imunidade, ou o Estado acreditador pode conceder a imunidade a essa missão diplomática no sentido da inviolabilidade. Isso está disposto na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas Consulares. Ainda temos a ideia de imunidade de jurisdição, que seria um termo genérico, como dito anteriormente, a possibilidade de um país ser demandado juridicamente pelo outro, e a imunidade de execução. Dispõe sobre o seguinte: ao eventualmente ser processada uma missão diplomática ou de haver uma sentença contrária a uma missão diplomática, a um diplomata, será que há a possibilidade dessa sentença ser executada, o título executivo oriundo de uma sentença ser executado? Há a possibilidade da execução de um título de uma sentença contrária a uma missão diplomática? Então, temos também a ideia de imunidade de execução, didaticamente falando, para entendermos a distinção entre as imunidades. Por fim, daí temos os privilégios. Os privilégios diplomáticos são os benefícios, como dito anteriormente, concedidos por um Estado-nação a outro. Especialmente aqui, é importante dizer que esses privilégios se dão da maneira como os Estados acharem melhor. Seja um privilégio
oferecendo um imóvel para a própria missão diplomática ser instalada, ou ainda um grupo de pessoas para promover a segurança do prédio da missão diplomática. Outro privilégio que a gente observa aí diz respeito à possibilidade de utilização de veículos, e por aí vai, até mesmo não pagamento de algumas taxas, como recentemente foi observado no Brasil, para filhos de diplomatas não terem custos com relação à inscrição para vestibular, o próprio aluguel de bens, ou o comodato. Então, um Estado-nação dar em comodato um bem para outro Estado-nação é um privilégio. Matrícula universitária e pública, assistência médica hospitalar para os membros da missão, inclusive os seus respectivos filhos, cônjuges, tá? Local para construção de uma embaixada, o terreno para a construção de uma embaixada, a própria placa diplomática também é entendida como um privilégio, além de outros aspectos como a própria isenção sobre tributos incidentes em veículos automotores. Mas ainda temos isenção de taxa de embarque em aeroporto, temos muitas isenções tributárias que são concedidas não como forma de imunidade, mas como forma de privilégio, seja sobre combustíveis, seja sobre materiais de construção e por aí vai. Então fica livre o Estado-nação acreditador para conceder o privilégio diplomático que bem entender como necessário, como fundamental ou como útil para a missão diplomática do Estado acreditante. Então estamos aí diante de algumas ideias sobre imunidades e privilégios diplomáticos e consulares. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, anote aqui embaixo do texto, escreva ali que eu responderei no mais breve tempo possível. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima.